está você, então não preocupa não, tá? Deixa eu fazer isso aqui antes. Essa janela atrás de mim aqui não tá dando um clarão, não? Tá atrapalhando a imagem, não, né? Não. Ó, já está ao vivo. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 21 de junho e nós teremos o Evangelho hoje com a participação do nosso irmão André Luiz, o André Palhares. Vamos então, já são 9 horas. Bom dia, André. Bom dia a todos. Vamos fazer a prece para darmos início ao nosso trabalho desta manhã. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de infinito amor, de misericórdia, de bênçãos e de luz, nós lhe rogamos, Pai, que nos permita trabalharmos em sua vinha, que possamos levar aos nossos irmãos as suas bênçãos, a sua luz, juntamente com as nossas boas energias, de forma que eles possam amenizar os seus sofrimentos diante das suas provas. Nós pedimos, Pai, nos dê um amparo, a orientação, as boas intuições, nos permita a assistência dos nossos devotados amigos espirituais, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Jesus, o nosso mestre e governador do planeta Terra. E conforme ele nos ensinou, vamos louvar a Deus, entregando os nossos corações e pensamentos através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz possa estar com cada um de nós e com todos aqueles irmãos que estão passando por dificuldades. Bom dia, André. Seja Bom dia, bem-vindo. Walter. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por nos ajudar. A palavra é tua, fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez, né, pela segunda vez, reunidos online nessa live aqui do Evangelho, para que possamos falar um pouco do pensamento da obra de Allan Kardec e do Espiritismo propriamente dito, né? É uma responsabilidade muito grande, porque todos nós, apesar de sermos imperfeitos, sermos pessoas encarnadas neste mundo, com uma série de problemas, dificuldades, assim como todo mundo, nós falarmos a doutrina espírita imprime ainda mais responsabilidade sobre os nossos atos, não é? E eu escolhi um tema muito apropriado, apesar que todos os assuntos abordados pela doutrina espírita são apropriados, né? São assuntos
contemporâneos, não ficam ultrapassados. Eu já ouvi dizer, Allan Kardec, será que está ultrapassado? Não está. É muito atual. Por quê? Porque ele trata de leis naturais, e as leis naturais são imutáveis. Elas, se a gente voltar 1000 anos atrás, as mesmas leis naturais existiam. Se voltarmos 1 milhão de anos atrás, as mesmas leis naturais de hoje eram as mesmas daquela época. Então, tudo aquilo que Deus cria, que ele criou, é imutável porque é perfeito, né? E os espíritos, que somos nós, que fomos criados simples e ignorantes, apesar de sermos criados simples e ignorantes, ele nos deu a possibilidade do progresso, da evolução moral e intelectual. Então, é isso que nós precisamos focar e trabalhar para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Eu vou fazer uma breve leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será muito mais de utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Olha que interessante. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que vos lá possa servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se ele pode pagar. A outro de parcos recursos toca um menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai dormir na enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada ao mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se pela prática do bem. Olha que forte isso. Com a moeda terrestre has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1870. Esta mensagem, meus caros amigos, que foi ditada por Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um matemático, escritor, filósofo, inventor francês. Ele viveu apenas 39 anos aqui na Terra, no século 17 ou 16, se eu não me engano. Durante essa curta existência dele aqui na Terra, ele foi capaz de produzir grandes obras, grandes trabalhos, né? E depois ele desencarnou
e já em 1860, 1862, por aí, ele começa a dar mensagens lá na Sociedade Espírita de Paris, durante a codificação do Espiritismo por Allan Kardec. E então ele ditou esta bela mensagem, ele como matemático que era, né, sabia muito bem. Essa mensagem ela está inserida no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que fala dos bens materiais, que fala das riquezas como um todo. O Espiritismo, sendo ciência e filosofia com consequências morais, em momento algum diz que as riquezas, os bens materiais são coisas ruins. Em momento algum o Espiritismo condena esses bens. Ao contrário, ele diz que, uma vez que os bens materiais, quando são bem empregados, eles são uma verdadeira ferramenta de progresso tanto para a própria pessoa como para a sociedade como um todo. E então ele veio falar para nós o seguinte: a verdadeira propriedade. Verdadeira propriedade. Qual é a nossa verdadeira propriedade? A gente, quando aqui encarnado, nós temos os bens que nós compramos, que nós adquirimos, né? Tudo que se adquire de forma honesta, não está tudo certo, isso é louvável, não é? O que começa a complicar quando sai desse caminho e começa a se obter as coisas de forma ilícita. Então, a gente começa a ferir as leis divinas, não é? E toda vez que nós ferimos as leis divinas, nós causamos infelicidade para conosco mesmo, não é? Ferindo as leis divinas, nós estamos prejudicando alguém. E ao prejudicar alguém, automaticamente nós nos prejudicamos também. E aí, inevitavelmente, quando eu prejudico alguém, eu preciso reparar esse mal. Pode ser que demore alguns anos, talvez uma outra existência, que a gente vai acordar e falar, nossa, olha o que eu fiz, e agora eu preciso reparar o mal. Agora, com relação à verdadeira propriedade, que é uma das mensagens mais marcantes que eu acho do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós possuímos de fato e que, ao desencarnarmos, nós vamos levar para o mundo espiritual. E é isso que vai nos diferenciar lá. Ele faz uma comparação aqui com as riquezas da terra. Aqui na terra, aqueles que são mais ricos, aqueles que têm poder, os poderosos, aqueles que têm alguma influência sobre as pessoas, ocupam alguma posição social mais elevada, isso distingue essas pessoas na sociedade, né? Então, quando isso acontece, o que acontece? Aqui na Terra há essa diferenciação, mas ao desencarnarmos, quando formos para o mundo dos espíritos, será que vai ser da mesma forma? Aqueles que aqui na Terra ocupavam ou ocupam ainda posições de destaque, ao chegar no mundo espiritual, continuam ocupando essas posições de destaque? Depende. Depende da forma como eles souberam se aproveitar desses momentos, né? Por isso que quando a gente viu aqui na mensagem, às vezes no mundo espiritual, há operários que quando estavam encarnados na Terra, em condições muito melhores e superiores àqueles que ocupavam posições de destaque, que eram poderosos aqui na Terra. Lá as coisas se invertem. Mas por que se invertem? Porque a soma das riquezas que nos caracteriza no mundo espiritual como sendo superiores ou inferiores diz respeito às qualidades morais. Qualidades morais que precisamos trabalhar para adquirir. É um trabalho difícil, um trabalho árduo, mas não é um trabalho impossível. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos interessante, se eu não me engano é 893, não lembro agora. Mas ela diz o seguinte, que é possível o homem lutar contra as más paixões ou os defeitos que a pessoa possui? E os espíritos respondem sim, e muitas vezes fazendo poucos esforços. Que canelada, hein? Os espíritos superiores dizendo que se nós quisermos, nós podemos sim
nos transformarmos em pessoas melhores. Todos nós aqui na Terra, eu me incluo, obviamente, somos espíritos ainda imperfeitos, com orgulho, vaidade, às vezes rancor, mágoa, ódio, uma série de sentimentos ruins que ainda carregamos, que precisamos naturalmente extirpar de nós, né? E nos tornarmos ricos dessas qualidades morais. Olha que interessante que fala aqui no início, ó. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Ou seja, enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos o direito de aproveitar da vida, de vivermos os momentos, isso não tem nada errado. O que o Espiritismo nos ensina é o seguinte, que amanhã a desencarnação chega. Mais cedo ou mais tarde, a morte nos bate à porta, né? E não é para dar medo, para causar medo, não é isso. Mas mostrar que no mundo espiritual, lá nós seremos tratados de acordo com as qualidades ou as riquezas morais que nós tivermos. Lá nós seremos felizes ou infelizes de acordo com o que nós estivermos feito aqui na Terra, né? Então, quando fala dessas riquezas morais, e ele faz uma comparação muito interessante, porque ele ainda compara com o viajante, né, que chega a um albergue. Se esse viajante ele tem posses, ele possui dinheiro, ele tem riquezas, ele paga um albergue melhor, como se fosse um hotel, por exemplo, 5 estrelas, né, um hotel 4 estrelas, que já é muito bom, até. Agora, aquele que tem condições medianas, pega um hotel mais simples, né, como diz o ditado popular, meia boca. Aquele que pode menos ou que não tem nada, não vai pagar hotel, não vai se hospedar em nenhum albergue. Ele, infelizmente, vai ter que dormir no sereno, na rua, nos viadutos, porque ele não tem condições de pagar por algo melhor. Assim sucede da mesma maneira no mundo dos espíritos. Mas lá, quando nós chegarmos lá, os espíritos não vão nos perguntar o que eu era aqui na Terra, qual posição eu ocupava, se eu era rico, se eu era operário, se eu era patrão. Não importa, eles não se preocupam com isso. Eles vão se preocupar em nos perguntar da seguinte maneira: você tem qualidades morais, né? Simbolicamente falando, porque nem precisa perguntar. Os espíritos já nos conhecem quando eles nos observam, quando eu falo os espíritos superiores, né? Então, quando chegarmos no mundo espiritual, eles vão avaliar a soma das virtudes que nós possuímos. E, dependendo dessa somatória das virtudes, nós, então, seremos elevados às categorias de acordo com o progresso moral alcançado. Tem uma questão muito importante que precisamos lembrar, que pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com diferentes situações na Terra, dependendo da forma como elas lidam com as dificuldades, com o poder, com tudo aquilo que possuem em suas mãos, elas começam a se enriquecer moralmente também, independente de ser pobre ou ser rico. A riqueza, como a doutrina espírita nos mostra, muitas das vezes é uma prova que o espírito escolhe antes de reencarnar, dele viver a prova da riqueza, e desta forma ele tem grandes chances de obter sucesso no sentido do progresso moral, se ele souber se utilizar desses recursos, né? Se ele trabalhar com inteligência para beneficiar mais pessoas, gerando empregos, gerando pesquisas, trabalhando na educação e por aí vai. Do mesmo modo, quanto mais nós temos poder, mais nós podemos nos sentir arrastados, né, para as más inclinações que muitas das vezes nós trazemos. Então, por isso que nós precisamos nos vigiar bastante. Do mesmo modo, aquelas pessoas que nós, né, de um modo geral, pessoas mais pobres, existem aquelas muito miseráveis que não têm quase nada.
Essas pessoas também escolheram esse gênero de provas de vida para viver. É uma situação muito difícil, lamentável, e que precisamos, na medida de nossas forças, darmos todo o auxílio que pudermos, né? Então, se estivermos um dia vivendo nessa situação e enfrentarmos essas dificuldades com fé no futuro, essa fé no futuro, o Espiritismo nos mostra ela de uma maneira muito racional. Ou seja, nós estamos numa experiência corporal aqui na Terra. Amanhã a desencarnação chega. Então, se eu souber enfrentar as dificuldades da vida com a fronte erguida, é difícil, não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, né? Mas o segredo está aí. Nós vivenciarmos as dificuldades da vida, como eu falei agora há pouco, as pessoas que têm muitas dificuldades, nasceram em situações muito difíceis e vivem, né, às vezes uma vida inteira com dificuldades. Da mesmo modo que o rico, se ele souber lidar com o poder, com as riquezas, o pobre também, se ele souber lidar com as dificuldades, que não é fácil também, ele vai chegar no mundo espiritual muitas das vezes numa condição melhor, ou numa condição pior, se não souber lidar com as dificuldades. O mundo em que nós vivemos, vale lembrar, é um mundo de provas e de expiações. Quando a gente fala de provas e expiações, a gente lembra lá desses conceitos técnicos que Allan Kardec estudou. Provas, todos nós estamos na Terra, porque nós escolhemos as provas para viver. Pode ser a prova da pobreza, da riqueza, do poder, prova das mais variadas formas e tipos que existe que o espírito pode escolher. Às vezes a prova da cegueira, às vezes a prova da pessoa viver num país muito complicado, para ele lidar com situações difíceis. Outros escolhem provas, entre aspas, mais fáceis, onde tudo é fácil na vida dele. Ele já nasce, às vezes, com todas as condições para se formar, estudar, fazer faculdade, crescer profissionalmente, tudo isso, mas tem os seus arrastamentos, que aí o espírito, ele arca com as consequências daquilo que ele escolhe e das decisões que ele toma durante a vida. E as expiações, muitas das vezes, apesar de ser escolhida também pelo espírito, mas ele escolhe assim, eu preciso passar por ela, mas na verdade é uma condição imposta, porque a expiação é expiar o passado. Às vezes eu prejudiquei pessoas no passado, eu cometi atos que feriram a lei divina, então eu preciso expiar essas faltas, voltando aqui, vivenciar as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que eu causei em outras pessoas. E às vezes convivendo com as pessoas que nós prejudicamos no passado, de tal maneira que aprendamos a amar, a perdoar e a se reconciliar. É uma tarefa difícil, mas ela funciona. Deus não nos consultou para fazer as suas leis. Ele entendeu que dessa forma, todos os espíritos por ele criados, um dia vão alcançar a perfeição. E é isso que a doutrina espírita consegue ser consoladora, porque se explica por que há no mundo tantas injustiças sociais, por que pessoas merecem nascer em determinados países, por exemplo, com tanto sofrimento, outros já nascem em países mais avançados. Por que que algumas pessoas nascem pobres, outras ricas, cegas, surdas, com doenças graves, enquanto outros nascem com uma plena saúde? O que fizeram para merecer isso anteriormente? Então, somente a justiça da reencarnação, para entender que no passado nós fizemos alguma coisa para que mereçamos hoje vivenciar tais condições. E a justiça divina não falha, né? Ela dá a oportunidade das pessoas se redimirem ante a lei, através das reencarnações, das sucessivas reencarnações. Então, quando nós lembramos aqui novamente do Blaise Pascal, que mandou esta mensagem tão profunda, tão admirável, né, que vem nos falar acerca disso. A verdadeira propriedade é aquilo que nós temos em nosso espírito, que ninguém nos rouba. Aí nós lembramos de Jesus, né? Acumulai tesouros no céu,
onde nem os ladrões, nem as traças podem corroer ou roubar e por aí vai. E é isso mesmo que nós precisamos fazer, acumular tesouros no céu. É interessante que a gente lembrar aqui que para alcançar esses tesouros no céu, quando a gente fala céu entre aspas, né, que seria o mundo dos espíritos, que é onde está a verdadeira vida do espírito, aqui na Terra, apesar de ser muito importante a vida aqui, a verdadeira vida do espírito não é aqui, é no mundo espiritual. É lá que nós vamos viver a verdadeira vida. Então, dependendo do que nós fizermos aqui na Terra, toda somatória de bens, bens que eu falo, a prática do bem, vai fazer a nossa diferença lá. E para caminhar para o encerramento, daria para a gente falar muito aqui, mas é só para a gente ilustrar bem o que nós falamos aqui. Para se adquirir essas riquezas morais que o Pascal nos trouxe, e a doutrina espírita ratifica, mostra isso muito claramente, nós precisamos fazer o bem. Fazer o bem é só tirar dinheiro do bolso e ficar comprando cesta básica, comprando remédio, ajudando as pessoas? Não é só isso. Isso é beneficência, que também é importante. Agora, o bem tem a caridade moral e a caridade material. São duas condições. Muitas das vezes nós não temos condições de praticar a caridade material, não é? Aquelas pessoas que nasceram ou que vivem, às vezes a pessoa tem uma situação financeira muito complicada, ele não vai ter condições de sair fazendo a caridade material. Às vezes o que ele ganha mal dá para a família dele próprio, então ele precisa ajudar a família, né? Aqueles que têm condições, então que faça a caridade material. Agora, a caridade moral, ela está ao alcance de todos, seja do pobre, do mediano, do rico. E é isso que também vai nos diferenciar. E a caridade moral, ela só é praticada na convivência uns com os outros. Então, se eu pegar e falar assim, eu vou viver no deserto, eu vou embora para uma fazenda e ficar longe de todo mundo. Podemos fazer isso, temos o livre-arbítrio. Mas, por outro lado, se ficarmos numa vida contemplativa, sem relacionamento social, nós travamos o nosso progresso moral, porque nós não nos exercitamos a paciência, a tolerância, né, as virtudes. Então, esse somatório só é possível quando toda ação do bem que venhamos a fazer em relação ao próximo, ela é feita de forma desinteressada. O bem que nós fizermos sem esperar recompensas das pessoas é o que estará nos enriquecendo interiormente. Aquilo como o Pascal falou, que nós vamos levar para após a morte, que ninguém nos rouba, que são as qualidades morais. E aí a gente entra numa outra questão. Fazer o bem desinteressadamente, ou seja, como assim fazer o bem desinteressadamente? Né? Fazer o bem desinteressadamente, mais uma vez, tudo aquilo que fizermos, seja o perdão que dermos a alguém, ou se pedirmos perdão, porque pode acontecer claramente, toda a ação que fizermos, a gente não esperar reconhecimento de ninguém. Os grandes nomes da humanidade viveram assim. E aí vem à nossa cabeça muitos nomes, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Allan Kardec, e muitas outras pessoas que agora falhou aqui. Essas pessoas, quando passaram aqui na Terra, viveram pelo bem, sem esperar recompensas de ninguém. E é isso que nós precisamos. Quando a gente faz o bem, começa a fazer boas ações, e quer e deseja que as pessoas comecem a nos aplaudir, comecem a postar, às vezes, numa rede social, olha o que o fulano fez. Alguns vai fazer o bem, tira selfie, né? Ainda posta, todo ano cesta básica, não sei o que e tal. Tudo bem, isso é o bem ainda. Não tem nada errado. Mas não está progredindo moralmente, porque muitas das vezes a recompensa disso ele já está ganhando aqui na Terra, que são os reconhecimentos e os aplausos. Enquanto que o bem desinteressadamente, que é aquele virtuoso, ele só será recompensado já a partir de agora. Porque quando a gente faz as coisas certas, a nossa consciência nos agrada. E ela nos agradando,
naturalmente nós começamos a ser felizes. Então, Walter, ainda tem 2 minutinhos. A questão da virtude que os espíritos superiores, Eurípides Barçanufo, por exemplo, era virtuoso. Ele possuía várias virtudes. O que é a virtude? São muitas. Nós temos a virtude da humildade, do amor, da caridade. São N virtudes que nós possuímos. A virtude é um estado no qual nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos atos estão de acordo com a lei divina. Ou seja, é uma regra do bom viver. Tudo o que fizermos, se estiver de acordo com a lei divina, e estivermos fazendo tudo isso de uma maneira desinteressada, sem esperar que a sociedade reconheça, fique batendo palma, venha nos agradecer, né? E a gente se envaidece com isso, então isso é virtude. E, finalizando, o que seria uma vida virtuosa? É uma vida feliz. É possível uma pessoa vivendo dificuldades na Terra, passando por muitas dificuldades na Terra, mas enfrentando essas dificuldades com fé no futuro, com alegria, com fé em Deus, porque sabe que isso é passageiro, isso vai passar, ele é feliz, mesmo passando por dificuldades. Ele é feliz. Ao contrário que muitas das vezes, a pessoa às vezes vive tudo, tem tudo na mão, materialmente falando, mas vive uma vida infeliz, porque muitas das vezes as suas ações estão em desacordo com a lei divina ou lei natural. Então nós agradecemos a Deus e deixo uma dica aqui, quem quiser estudar mais, está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão a verdadeira propriedade. As qualidades morais é aquilo que enriquece a alma e que fará a diferença no mundo dos espíritos. Então, muito obrigado. Eu espero ter conseguido explicar bem, mas é uma mensagem muito profunda que daria para falar mais de hora. Obrigado, pessoal. André, uma palavra que está em foco hoje em dia, né? Gratidão. Você falou aí muito bem. Pessoal, todo mundo faz as coisas esperando gratidão. Não espera gratidão aqui na Terra, não. A gratidão é de Deus. É simplesmente isso. O pessoal está confundindo. Espero gratidão. Não espera. É o que você falou da caridade desinteressada. É a gratidão. Da onde ela tem que vir? De Deus. Meus irmãos, vamos passar agora ao momento da fluidificação das águas. Deus, nosso Pai, Pai de amor, de misericórdia, de luz e de bênçãos, nós lhe pedimos que faça a fluidificação de nossas águas, a magnetização dela, de forma que ela se transforme no remédio de que todos nós necessitamos. O remédio para as nossas imperfeições morais, para as nossas dores materiais. Pai, que esta água nos sirva a nos purificar, a nos lavarmos de todas as mazelas, imperfeições, impurezas, que ela possa descortinar os nossos olhos ao verdadeiro exemplo de amor do Mestre Jesus. E nós lhe pedimos que estas mesmas benesses possam chegar a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, a paz, este consolo, esta purificação, principalmente através do entendimento. Vamos agora passar ao segundo momento do nosso culto, que é o momento dos passes. Vamos elevar nossos pensamentos e nossos corações a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele a oportunidade de trabalharmos, levando as suas bênçãos, a sua luz, juntamente com as nossas boas energias, ao encontro daqueles nossos irmãos que estão em dificuldade
em desequilíbrio energético diante de suas provações. Que o nosso abraço fraterno possa modificar as energias destes nossos irmãos, trazendo-lhes o entendimento, a compreensão, o restabelecimento da fé e das boas energias. Vamos lembrando daqueles que estão nos hospitais, nas creches, nos asilos, orfanatos, manicômios, hospícios, aqueles que estão nas cadeias e penitenciárias, aqueles que se comprazem dos vícios, aqueles que estão vibrando de encontro às más sintonias, aos maus caminhos, que eles possam voltar ao caminho que leva ao Pai, encontrar a verdadeira felicidade nas leis de Deus, no amor ao próximo. Vamos pedindo por aqueles que não têm um lar, que não têm uma família, que estão jogados ao relento, à margem da sociedade, aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, o desemprego, a dificuldade nos relacionamentos, aqueles que estão passando por problemas de saúde. Vamos pedindo por aqueles que se encontram em seus leitos de dor, por aqueles que estão cuidando, zelando destes nossos irmãos, se doando, se dedicando. Vamos pedir por aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, rancor, tristeza, amargura, aqueles que perderam a fé e a esperança, aqueles que estão passando pela sede, pela fome, o frio, o calor, aqueles que estão enfrentando as intempéries da natureza, as opressões políticas, as guerras, os preconceitos, aqueles que estão lutando contra as obsessões. Vamos pedindo também pelos nossos obsessores, Pai. Vamos pedindo por aqueles que estão enfrentando a depressão, a ansiedade, a incompreensão, aqueles que estão se torturando, aqueles que estão flertando com a possibilidade de atentarem contra as suas próprias vidas. Vamos pedindo por todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos ou que estão enfrentando a doença, a pandemia. Vamos pedir por todos aqueles que retornaram à pátria espiritual antes de nós, principalmente os suicidas. Vamos pedindo por todos aqueles que nos pedem prece por suas famílias, por si mesmos, que encontrem um reequilíbrio, que encontrem a paz, a cura para as suas imperfeições morais e materiais. Pedimos, Pai, por todos aqueles com quem temos a oportunidade reencarnatória, os nossos amigos, os vizinhos, os nossos entes queridos, onde quer que estejam. Vamos pedir por todos aqueles que estão na erraticidade, que estão sofrendo, aqueles encarnados que estão sofrendo. Pedimos, Pai, em prol da espiritualidade maior que coordena este trabalho, que tem nos permitido a oportunidade de estarmos aqui como servidores. Vamos pedir, principalmente, pelos nossos espíritos protetores, anjos guardiões, para que tenhamos a sintonia fina com estes nossos irmãos, a fim de podermos escutar os conselhos, as intuições. Vamos no nosso íntimo elevar as nossas preces particulares, os nossos agradecimentos, enquanto recebemos o passe magnético. Pai, peço em particular ao meu amigo Ivan e a sua esposa Patrícia lá em Uberaba, que eles sejam assistidos e amparados. Vamos pedindo por todos aqueles que estão conosco em espírito,
presencialmente, aqueles que nos doam as suas boas energias, a sua participação. Vamos pedir aí pelo André, que se dispôs a nos ajudar neste trabalho lindo, com essa explanação maravilhosa. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estarmos aqui, podendo trabalhar. Como diz o Jorge Medeiros, o patrão é muito bom. André, se você quiser fazer algum agradecimento, eu já vou fazer a prece de encerramento. Fique à vontade. Não, acho que está tranquilo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu senti um revigorar, né, da fé, da esperança nesta manhã. Muito bom, e eu agradeço a oportunidade, Walter. Nós é que agradecemos, André, de coração. Vamos então encerrar o nosso evangelho de hoje com essa prece maravilhosa. Vamos prestar atenção no conteúdo. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. À criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Que a paz e a luz possa estar com cada um de todos nós, que assim seja. André, muitíssimo obrigado. Receba o nosso sincero agradecimento. Agradecimento é meu. E agora a responsabilidade é maior, porque tem que pôr em prática tudo aquilo que nós falamos aqui. Mas eu agradeço aí por mais uma vez e até a próxima, né? Se Deus quiser. Gente, essa semana está recheada de boas participações. Tem irmãos nossos que vão nos ajudar a semana inteira. Fora a espiritualidade maior que nunca nos abandona. Eu divulgo para vocês depois a agenda direitinho. Fiquem com Deus e até amanhã às 9 horas. Obrigado, tchau, bom dia.